Olá, meus amigos, aqui fala o deputado federal, professor Alcides. Hoje estou aqui com um dos amigos de muitos anos, companheiro de longas datas, foi vereador nessa cidade, um homem que realmente sabe o que diz e sabe o que fala. Estou aqui com o meu amigo José Aurélio Cajão Soares. Tem alguém que lhe chama pelo nome completo assim, Zé? Tem não, é bem difícil, só o Zé Aurélio. Primeiramente eu quero agradecer, dar uma boa tarde, né, toda a comunidade Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. Estou aqui neste momento com o melhor deputado federal do estado de Goiás, professor Alcides, meu amigo, independente de política, é uma amizade que nós temos de muitos anos. Zé, você foi vereador por 2 mandatos. O primeiro da 7ª legislatura foi de 89 a 92. Já o segundo mandato da 8ª legislatura foi de 93 a 96. Como era ser vereador naquela época? Naquela época eu era um vereador de oposição, cobrava do executivo os benefícios para a comunidade, porque naquela época a Aparecida era muito pequena, né? Muito pequena. E cheia de problemas. Mas assim mesmo eu consegui as conquistas com toda dificuldade, por ser uma oposição, pelas minhas amizades que eu tive. Graças a Deus, ser um vereador hoje, muitas pessoas não sabem qual é a função, professor Alcides, deputado. Uma função do vereador hoje, em Aparecida, muitos não sabem qual é a sua função. É fiscalizar, fazer projeto, requerimento, ofício e cobrando uma postura do executivo, porque quem executa é o executivo, é o prefeito, não é o vereador, né? E eles estão fazendo um papel diferenciado, tá? Eu tive a minha dificuldade, porque não é fácil você ser um vereador independente, e sempre eu fui um vereador independente, que eu confiei na minha comunidade, aquela confiança de cada eleitor, deputado. Então sempre eu fui a pessoa que eu sou. Muitas pessoas não entendem as minhas colocações, né? Mas eu, graças a Deus, sempre eu defendi aquilo que é correto e de direito do nosso cidadão de Aparecidense. Zé, tentado tirar o seu segundo mandato, como foi isso? E por quê? A eleição, ela foi disputada para 21 vagas naquela época. E naquela época, por questões políticas, fizeram um trabalho aí e me tiraram o meu mandato. Fiquei 1 ano e tanto sem o mandato de vereador. Foi uma injustiça muito grande. Eu recorri aos tribunais no TRE, com os melhores advogados, né? E consegui minha cadeira com toda dificuldade. Quando foi a última instância, quando veio de Brasília para me tomar posse, o presidente da Câmara entrou na última instância da Justiça Comum. E eu lutei com toda dificuldade e conquistei minha cadeira de volta. Eles colocavam eu no jornal, tipo formato de uma geladeira, com a minha figura do José Aurélio, com a cabeça assim, trancando eu dentro da geladeira. Eu cheguei a falar para o excelentíssimo juiz, promotor, e esse senhor, é muito difícil você conseguir. Eu falei, se existir lei no nosso país, eu vou conquistar a minha cadeira de volta. E conquistei, ainda levei 5. Porque os outros não acreditavam, professor. E eu lutei, você vê, sem nada. Eu me lembro da história. Contra uma máquina, contra deputado, naquela época o Santo Mabel, junto com o grupo do prefeito, os vereadores, tudo contra a minha pessoa. Mas Deus é justo. Eu sou um homem justo, coerente, sempre eu defendi minha comunidade. Não é fácil, certo. Mas isso foi uma coisa muito brilhante para a minha vida, viu, professor? Certo. Porque eu deito na minha cama, conscientemente, agradeço cada eleitor. Aquele eleitor, o servente, o pedreiro, toda classe de trabalhadores. Eu agradeço cada um que confiou em mim e sempre eu dei essa confiança a meus eleitores até hoje, sem mandato.
eu defendo a minha comunidade. Perfeito. Você foi vereador com figuras proeminentes da política de Aparecida. Lembra de alguns nomes? Dianari, Poló, Luiz Nogueira, vereadora Berenice, que era uma grande vereadora, Antônio Fonseca, Léo Mendanha foi vereador, Xavier, que Deus nos levou também já, Tarcísio, o Tarcísio, Ademir Menezes, foi vereador, Osaí José, da hora que a gente sempre tem um esquecimento. O Wilma Amin, Samuel Borges, Elvecino Moura. Elvecino Moura. Então, foi uma luta, não é fácil. Colatina. Tá certo, Zé. Pastor Valdeci. Você é muito polêmico. Se considera um homem perseguido? Infelizmente, eu quero contar uma história, viu, professor Alcides? Sou bem perseguido porque eu defendo a coisa correta. Eu fui um homem, até hoje, um político, nunca me vendi, nunca troquei apoio para o Tramóia, sempre que eu ia lá, cobrando o direito que o cidadão paga o seu imposto. Não é fácil. Você vê que eu fui tão perseguido que a minha irmã, com câncer, em cima de uma cama, eu sem condições financeiras, lutei dia e noite com ela, já era 3.500 conto. Naquela hora que eu precisei, liguei na prefeitura para arrumar uma ambulância, me negaram a ambulância por perseguição política. Mas chegou um amigo, a minha pessoa, eu devo a esse cidadão, que eu não tenho nem palavra para falar. Eu estou aqui emocionado, mas eu estou me controlando, que um amigo dele chegou para mim e disse: Aurélio, liga lá que ele vai te ajudar. Não conhecia ele, conhecia por nome, André Fortaleza. Eu devo essa gratidão a ele. Foi uma pessoa que me ajudou na hora da dor. No outro dia, que ele arrumou uma ambulância, no outro dia a minha irmã foi para o Hospital São Francisco, chegando a vir a falecer. Então, peraí, o senhor vê, eu acho que um cidadão igual eu, que já contribuí com o município de Aparecida, nunca pedi trem errado, nunca coloquei uma pessoa da minha família dentro da prefeitura, sempre corretamente dentro da legalidade, sempre eu fui um homem perseguido por os políticos, não sei por qual motivo. Porque só porque eu falo a verdade e cobro o que é certo. Perfeito. De lá para cá, depois dessas duas eleições, você disputou outras eleições, perdeu, não disputou mais, como é que ficou? Não, na última eleição, o Cálio Salim, o deputado estadual, esteve na minha casa. E tal, gostei da maneira dele, o jeito dele conversar. Eu pus a minha confiança no Cálio Salim. Aí ele estava no PROE, me chamou, fui pro PROE, montei o partido, disse que era candidato a prefeito. Fui lá, montei o partido redondinho, coloquei vários companheiros, doutor Vanderlei, que é advogado, doutora Bia, seu Cláudio, o Cleber do Pesque Pague. Andei Aparecido e montei a chapa corretamente inteirinha. Disse que ia ajudar eu, ajudar os companheiros. Quando deu na hora, o Samuel Almeida, ex-deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi lá junto com o Cálio Salim, negociar lá, largaram os companheiros na chapada. Eu não ia apoiar o Gustavo, porque para mim o Gustavo é um covarde. Isso eu falo, não tem esse negócio não. O que ele fez comigo até hoje, eu tenho sentimento. Então ele pegou, deixou todo mundo na mão, eu peguei e fiquei quieto. Não continuei com a política. Tirei 154 votos porque a chapa não ia dar legenda e a maioria saiu. Não prosperava, né? Não prosperava. Eu fiquei nessa situação golpeado. Você usa muito as redes sociais, principalmente o WhatsApp, para defender o interesse público e cobrar ações dos governantes. Isso tem dado resultado?
Eu acho que o cidadão aparecidense, ele tem que ter uma união democrática em defesa da comunidade. Vou dar aqui um exemplo para você, deputado, com todo respeito pela nossa amizade. Eu tenho falado do IPTU mais caro do Brasil. Nós temos uma empresa de lixo Aparecida, nós pagamos caríssimo. Goiânia, os promotores não aceitou cobrar a taxa de lixo. Aqui nós pagamos R$200 na taxa de lixo. Então tem muitas coisas dentro de Aparecida que é errado. Eles autorizaram um lixão no Tapuã com o Buriti Sereno. Eu fui lá, chamei a Dema, no Ministério para o doutor Elviceno, um grande promotor que eu tenho o maior prazer, né, de elogiar ele aqui, e outros promotores. A maioria deles, professor, fala para mim, não adianta não, você precisa ir lá na... Não, que não vai dar em nada, nós é que manda. Eu falo, não, eu vou defender a comunidade, sem mandato ou com mandato, eu vou defender a minha comunidade, que é meu direito, nós pagamos imposto. E caro, professor, caríssimo. Tem que ter uma revisão do IPTU e Aparecida de Goiânia, e nós temos que cobrar outra coisa errada, professor. A pessoa deve IPTU, igual isso aconteceu comigo e outras pessoas, 50 mil pessoas. Fui lá, negociei, eu estava com Covid, operei de câncer em Portugal, e eu doente, atrasei o IPTU, fui lá, negociei. Eles pegou, cada um dia que eu tinha recebido um aluguel, no dia que foi para me pagar aquele IPTU que eu negociei, com uma semana chegou carta lá em casa. Chegou a carta, brocou minha conta bancária do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, arrebentou comigo e muitas pessoas, empresários. Por que a prefeitura não tem uma conveniência de pegar e rever aqueles boletos que foram atrasados e cobrar aquele juro e continuar? Eles têm que fazer uma revisão democrática para a comunidade. Tem uma senhora lá de casa que recebe salário, bloqueou as contas. Foi a maior dificuldade para mim na minha vida. Mas eu tinha outro dinheiro com meu irmão, fui lá, paguei 8 mil para a prefeitura e até hoje está bloqueado. Eu ainda tenho que pagar o cartório e o juiz ainda que eu não dei conta no momento. Por causa de doença, saúde, eu estou com problema de surdez, estou usando aparelho. Não é fácil. Nas suas críticas, você costuma dizer isso é uma vergonha internacional. O que quer dizer com isso? Vergonha internacional, que eu falo, é porque muitos políticos da nossa região, de Aparecida de Goiânia, eles deviam valorizar os companheiros. O senhor, veja bem, o senhor é um formado, o senhor começou como professor. Hoje o que o senhor tem, mas foi suado, lutando com a vida. Aí você tem uma empregada na sua casa, ela tem um filho fazendo faculdade. Aí ele não tem uma oportunidade, tem 20 anos que a Aparecida não tem concurso público. Não tem concurso público, tirando o direito de um cidadão, de uma cidadã que fez aquela faculdade, esperando uma oportunidade de ter um concurso público. Por que eles querem socar comissionados? Para deter aquilo como cabresto. Eles não querem concurso em Aparecida de Goiânia. E além disso, professor, negociando, com liderança de fora, colocando para ser secretário. Quantas pessoas que moram em Aparecida que têm capacidade? Formar. Muitas, né? Muitas. Até os funcionários da prefeitura que são concursados, são formados, por que não dá uma oportunidade para ser um secretário? Trazer um cara lá de fora, põe na cadeira, ele não tem aquela convivência com a comunidade, ele não sabe os problemas que vem atacar a nossa cidade. Por isso que eu falo que é uma vergonha internacional. O que você está achando da atual gestão? Eu quero ser franco. Quem colocou o Vilmarzinho na política, o Vilmarzinho é meu amigo particular, independente de política. Falei para ele, Vilmar, eu que coloquei você na política, eu que ensinei os caminhos da pedra para o prefeito Vilmar Mariano, foi o Zé Aurélio, ele era camelô.
Igual ele mesmo falou para o senhor naquela entrevista. Aí ele transferiu o título, votou em mim e ele tinha a necessidade de ser candidato a vereador. Aí eu fui lá, eu era vice-presidente do PDT naquela época, coloquei o Vilmarzinho para ser vereador. Um deu certo, na outra deu certo. A falha que está tendo o Vilmarzinho, dentro da prefeitura, que ele não tem autonomia. Não tem autoridade. Autoridade. Ele tem que ter autoridade. Olha para o senhor ver aqui. Eu sou a oposição. Os próprios caras que estão lá ajudando o Vilmarzinho, eles denunciam para nós, para fazer chantagem, dizer que está apoiando o prefeito e para poder ter um degrau para o prefeito achar que o cara está por cima. Então eu quero deixar um recado. Falei isso para o Vilmarzinho. Vilmar, a nossa amizade é diferente administrativamente. Você está errado, quem manda é o Gustavo, dentro da prefeitura. Olha um exemplo. Olha se der certo, professor. O cara pegou uma área, valor venal baixinha, pegou uma área que vale 20 milhões no anel viário, pé da Gerdau, ainda deu 4 secretarias para o pastor Romeu. Eu não tenho nada contra a pessoa do pastor Romeu, mas é um absurdo. Olha para o senhor ver aqui um exemplo. Nós não temos uma rodoviária moderna, sempre eu lutei por isso. Nós precisamos do Hospital da Mulher, nós precisamos aqui de CEMEIs, nós precisamos aqui para Aparecida uma feira hortigranjeira, uma área daquela de 20 mil metros, e pelo valor venal, ainda deu 4 secretarias para o pastor Romeu. Quer dizer que foi uma negociata política. Isso que eu acho errado, por isso que é uma vergonha internacional. Bom, recentemente o prefeito Vilmar Mariano mandou mensagem para você pelo WhatsApp, reclamando das suas críticas. Como foi a conversa com ele? Ele me ligou, eu estava no Pará, que eu sou representante comercial. Ele falou, eu votei em você está metendo um pau em mim. Eu falei, não, Vilmar, você tem que separar o joio do trigo. A nossa amizade é diferente. Agora, administrativamente, da prefeitura, quem manda é o Gustavo. Você é um potoche do Gustavo. Gustavo é quem manda e desmanda dentro da prefeitura. Não adianta querer enganar o povo de Aparecida, não. O Gustavo é um homem. Isso é o que estou falando pessoalmente. Já chamei ele para um debate comigo, para me mostrar todo o estado de Goiás e para tirar a carapuça dele. Eu não tenho medo da verdade. Eu tenho uma cubuca dentro do meu bolso que eu quero desafiar o Gustavo Mendanha. O Caiado vai se arrepender muito, porque o Daniel Vilela é que levou o grupo para lá. Eu sofri, deputado. Eu ajudei o Ronaldo Caiado, nunca pedi um emprego, com uma turma muito grande Aparecida, e hoje, aquela turma que batia no doutor Ronaldo Caiado, do governador, da dona Gracinha, falando que tem que ter vergonha na cara, que isso, agora tá lá babando o ovo. Eu acho isso, eu não tenho, como cidadão humilde, pelo estudo que eu tenho vergonha disso, eu não dou conta. Eu não dou conta. Bom, Zé, o nosso tempo acabou, ele é tão pequenininho, né? É. Nós começamos o nosso bate-papo agora e já acabou. Eu vou lhe dar 5 minutos para você falar à vontade. Tudo aquilo que você gostaria de falar, que eu não te perguntei, você vai ficar à vontade para falar e fazer as suas considerações finais. Primeiramente, eu fiquei muito honrado, né, de vir aqui ter a sua pessoa como deputado federal, como grande empresário, um professor que começou com dificuldade, não é fácil, né? Então a gente fica elogiado e agradecer toda a comunidade de Aparecida de Goiânia. Mas eu quero falar aqui uma coisa que eu esqueci. A maioria dos nossos políticos e prefeitos são frouxos em Aparecida de Goiânia. Tomaram um pedaço de Aparecida para Hidrolândia, por intermédio daquele prefeito Paulinho, e nenhum teve interesse. Eu fui lá no mastro do Exército, onde tem a demarcação, né? Eu fui lá, até convidei o Juliano Cardoso, ele foi comigo.
tomaram um pedaço de Aparecida de Goiânia. Verdade? Verdade. E onde é esse pedaço, Zé? Quando você vai pelo Tiradentes, seguindo a Serra das Areias, Sim. você entra tomar lá um pedaço para Hidrolândia e não teve nenhum político. Não estou dizendo o senhor, porque na época o senhor não era deputado. Certo? Mas nem o vereador se manifestou, o ex-prefeito Gustavo ficou quieto, não se manifestou. Teve um negócio do Exército falando que era Aparecida e tal. No final ficou do jeito que está. Nós perdemos um pedaço de Aparecida de Goiânia. Mas isso ainda é recuperável, não é? Ainda é recuperável. Se os outros vereadores entrar, o novo prefeito que tem a sua consciência cívica, eu quero dizer para você, eleitor, de toda a comunidade Aparecida, não observe bem, Aparecida de Goiânia hoje é manipulado por uma grande máfia. Uma grande máfia. O seu filho, a criança, o cidadão não tem oportunidade. Só quem tem oportunidades é oportunistas de fora que estão fazendo o que estão fazendo com a Aparecida de Goiânia. Eles têm que entender um dia. A maioria da nossa comunidade Aparecida tem que tirar a venda dos olhos e olhar o que está acontecendo. Tem que olhar o que está acontecendo. Eu estou muito preocupado com a Aparecida de Goiânia. Cresceu, Maguito veio, Ademir fez, né? Desde a época do Sebastião, Aparecida pequenininha, foi desenvolvida. A minha região do Garavelo, nós não temos um posto de saúde para atender uma criança. Veio 2.800.000. Estão construindo uma praça na Avenida Igualdade. Ela é dinheiro federal. O Bolsonaro que mandou. Não foi dinheiro da prefeitura. E até agora a praça não ficou... Está lá fazendo skate. O lugar ter feito o hospital, de manchar o nosso cais. Nós não temos um CMEI dentro do Garavelo. Não temos, viu, professor? Não temos CMEI. O que nós tínhamos, tiraram. Tinha a creche que era aquele da praça. Da praça, aquela creche Tia Beli. Tia Beli. Quem arrumou foi a dona Gracinha, a esposa do doutor Ronaldo Caiado, governador, colocou lá naquele colégio Maria Rosilda lá embaixo. Senão não tinha onde pôr as crianças. Agora a prefeitura, você não sabe quem manda e quem desmanda. Você procura lá, um cara lá fala uma coisa. O prefeito fala, o outro cara fala outra coisa. Então, é dessa maneira, eu quero agradecer a sua pessoa, quero agradecer toda a comunidade de Aparecida de Goiânia e dizer, Aparecida precisa de uma mudança democraticamente. E penso, está aqui a pessoa certa. Pessoa certa, professor Alcides, é daqui, veio de baixo com o professor e hoje era um grande empresário porque sabe administrar. E a prefeita precisa de um administrador de coerência, de coragem e determinação. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Fica a minha colocação como ex-vereador e como cidadão comum, José Aurélio Cajão Soares. Bom, minha gente, chegamos ao fim. Muito bom bate-papo aqui com meu amigo José Aurélio, um amigo aí de 40 anos atrás, né? Desde os anos 80, do 79, 80, conhecemos aí o José Aurélio, que tivemos uma convivência política, trabalhando muito a respeito de Aparecida, e que é um cidadão que defende Aparecida com unhas e dentes, de uma forma premente. Obrigado, Zé, e fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Abraço. Obrigado.